Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja na sua vida nesse dia. Nós estamos dando sequência à série de estudos, as profecias do Apocalipse, e hoje vamos trabalhar regras de interpretação. O que seriam estas regras? O próprio Deus que inspirou, que conduziu no decorrer dos séculos a escrita de sua palavra, seja do Antigo ou Novo Testamento, ele também nos dá orientações, as chaves certas para a interpretação, para a compreensão da sua palavra. E tem preservado, né, a sua palavra em cada geração, seja, como mencionamos, no período do Antigo Testamento, escrito dos patriarcas, profetas, a subdivisão do Antigo Testamento, chamado livros históricos, poéticos ou livros proféticos. E do Novo, os Evangelhos, o livro Atos, as cartas e o Apocalipse. O Apocalipse, ele é diferenciado, não só o Apocalipse, mas Daniel, em relação aos demais livros, porque tem muitas figuras, simbolismos, e muitas pessoas até evitam essa leitura, mas nós já falamos no início, mistério e revelação, de que é uma revelação de Cristo e tem a sua relevância e com certeza a sua importância para o nosso viver. Então queremos trabalhar essas regras, dividiremos esse tema em duas partes, parte 1 e parte 2, um momento onde temos ali a aplicação no contexto literal, tal como é, no sentido óbvio, e um outro no sentido figurado, seja profético, seja parábola, para a nossa interpretação. E poderíamos até trabalharmos uma pergunta: seria possível, né, que a Bíblia fosse torcida ou aplicada de maneira que não correspondesse ao objetivo pelo qual ela foi proposta? Com certeza sim. O próprio Cristo, no Apocalipse, ele menciona de que aquele que tirar alguma parte da profecia, daquilo que está escrito, será tirado da sua parte na árvore da vida. E aquele que acrescentar algo daquilo que não está escrito, será acrescentado também as pragas descritas nesse livro. Seja de maneira maliciosa ou não importa, mas as consequências virá. Não somente para aquele que está expondo, que está pregando, mas até mesmo para aqueles que escutam a mensagem, e por isso a nossa preocupação de trazer essas regras de interpretação. Vamos falar com o Senhor neste momento. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção, pela oportunidade nesse dia trabalharmos as regras de interpretação, acharmos as chaves certas para a compreensão da tua palavra, principalmente o contexto profético, para que assim venhamos sempre fazer a tua vontade, teu querer. Dá-nos a tua paz, a tua graça, a iluminação do teu Santo Espírito, pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, regras de interpretação bíblica, parte 1, como mencionamos, vamos trabalhar em dois momentos. Falando sobre essas regras de interpretação, tem um texto que eu quero compartilhar do livro Grande Conflito, página 599, onde diz o seguinte: a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Nós, nos 2 últimos anos, temos trabalhado aí os principais temas bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e até falamos aí por alto das subdivisões da Bíblia, histórico, poético, profético, e com exceção da linguagem profética, dos livros proféticos, a grande maioria, 80%, 85% daquilo que lê é aquilo mesmo, é o óbvio sentido. 15% pode ser um sentido figurado, ou 20% figurado, parábolas. Já no livro profético a situação muda. Estudiosos dessa área dizem que 95% daquilo que está escrito não se entende como se lê. Então é preciso estar atento a essa primeira explicação aqui, de que a linguagem bíblica deve ser explicada. Então, no geral, a exceção é os livros proféticos, ela deve ser entendida no seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura, que vamos procurar ver no decorrer desse estudo. Falando sobre a primeira regra,
Ele diz o seguinte, que cada palavra deve ter sua apropriada relevância de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Então, olha aqui, o primeiro ponto que nos chama a atenção é de que a mensagem apresentada, ela deve ter relevância de acordo com o tema. Vamos pensar comigo aqui que eu esteja falando sobre manga, tá? Mas qual seria o tema? Eu estaria falando de manga no sentido de vestuário, que aí eu poderia falar que seria a manga da camisa, ou eu estaria falando manga, fruta, da mangueira, ou tem até outra aplicação, as pessoas que criam gado, né? Eu já ouvi alguns dizerem, talvez nem para toda a região serve, mas manga de pasto, uma parte ali tirada. Estou falando de criação de gado, né, de uma pastagem, estou falando de fruta, estou falando de um vestuário. Então percebe que eu preciso estar atento em relação à palavra de Deus, qual é o tema que eu estou abordando, qual é o assunto. E nós temos procurado trabalhar nessa série de estudos justamente trabalhando temas, mesmo que seja no contexto histórico, apresentando ali temas para que você possa entender, para que nós venhamos entender o assunto abordado. E temos aí o texto de Mateus 5,18, onde diz que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Deus está apresentando a veracidade da sua palavra, do seu cumprimento, a certeza de que ela vai se cumprir. O segundo ponto a ser abordado, ou a segunda regra, fala que toda a escritura é necessária e deve ser entendida com uma diligente aplicação e estudo. Poderíamos citar aqui como prova 2 Timóteo 3, 15 a 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que, ou para que, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui é preciso ter um cuidado, porque infelizmente até mesmo teólogos, pregadores, eles têm selecionado, pegado pontos, algo que talvez seja interessante, principalmente no que diz respeito aos escritos do Antigo Testamento, dizendo que somente o Novo Testamento. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas não sabem nem o que é a interpretação da palavra Antigo ou Novo Testamento. Eles simplesmente querem, eu já falei em outros momentos, volto a frisar, eles simplesmente dizem que Antigo Testamento se refere aos 39 livros que que compõem ali o Antigo Testamento. E que Novo Testamento é os escritos, ou os 27 livros do Novo Testamento, sendo de que não está tratando desse assunto. Não é esta a temática ali apresentada. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas essa é a segunda regra de que eu preciso entender de que toda a Bíblia é necessária. E eu preciso formar um todo, procurar ali a aplicação, ou até mesmo aquilo que um autor escreveu, o outro complementa. Não pode haver discordância entre eles, é sim uma complementação. Na regra 3, está baseado em Deuteronômio 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então vai ter algo que é encoberto para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para que cumpramos a palavra dessa lei. É o que a Bíblia nos apresenta. Então aqui podemos ver que nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé, sem vacilar. Então esse nada aqui, a gente abrimos um parênteses, nada daquilo que seja relevante para a minha, para a sua salvação. Então nada disso vai nos ficar oculto. É propósito de Deus que seja revelado. Como nós mencionamos até mesmo em relação ao Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele diz que, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João às 7 igrejas que existiam na Ásia, e então chegando até nós. Na regra 4, temos como base 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz que temos muito firme a palavra dos profetas, e ele diz: a qual bem fazeis em estar atentos ou atender, como uma luz, em algumas Bíblias diz como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e diz que a estrela da alva apareça em vossos corações.
Ele fala que, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, a regra 4 ela está baseada em cima deste texto, que diz que para entender doutrina, agora se eu estou falando de uma doutrina, seja ela a volta de Jesus, seja ela a ressurreição dos mortos, seja qualquer doutrina, seja sobre adoração, seja sobre a divindade, qualquer doutrina que seja relevante para mim e sua salvação. O que eu preciso fazer? Juntar toda a Escritura acerca do tema. Procurar no Antigo, Novo Testamento, mensagens que falam sobre aquele mesmo assunto, aquele mesmo tema, e que eu quero entender. Então ele fala mais ainda que eu devo deixar que cada palavra tenha a sua influência apropriada. E se eu consigo, se você consegue formalizar uma teoria sem contradição, então isso é importante, eu não devo estar em erro. Eu quero só trazer aqui em pauta um ponto importante, que aliás é pregado, é difundido por diversas denominações, crenças religiosas, com respeito à imortalidade da alma, porque acreditam por determinados temas, seja pegado biblicamente ou trazido da sua própria cultura, do seu próprio contexto, e um deles tem a ver com o próprio apóstolo Paulo diz, ele diz assim, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Ele está falando de sua morte. E aí muitos deduzem que ao partir ele já estaria com Cristo. O próprio apóstolo, não precisa nem buscar outro, o próprio apóstolo ele fala de que o tempo da sua partida estava as portas estavam próximas. Ele diz que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Só que ele fala o seguinte, e desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E ele fala, aquele dia, que dia? A vinda de Jesus. Então ele diz, o desejo de partir e estar com Cristo não é algo que seria de imediato. Vamos pensar em uma corrida, uma Olimpíada, alguma coisa. Então você não parte, sai, dá a largada e chega ao mesmo tempo. Então há um tempo necessário. Alguns fazem, quem sabe, com mais ou menos tempo nesse contexto. Mas em relação aqui ao partir, ao descansar, ao dormir no Senhor, todos, desde o primeiro lá, Abel, até o último, antes da volta de Jesus, ele está ali aguardando para a segunda vinda de Jesus. Então, percebe como é importante encontrar dentro de outros textos e não entrar em contradição. Tá? Entender, procurar em toda a Escritura a mensagem que fala sobre o mesmo assunto. Na regra 5, diz o seguinte, que a Escritura tem que ser a sua própria expositora. Então não é a minha ideia preconcebida, não é a sua, não é de um teólogo, não importa o quão afamado ele seja, como muitos dizem, o meu pastor não falou, meu líder, meu professor, meu pai não fazia assim. Então não deve ser, a nossa fé não deve estar baseada em pessoas, em crenças, simplesmente, mas na palavra de Deus. Então diz que ela deve ser expositora de si mesmo. Se eu dependo de um professor para interpretar para mim, ou quem sabe se ele precisar adivinhar o seu significado, ou buscar, quem sabe, lá no hebraico, no aramaico, no grego, aplicações para trazer para aquilo ali, ou quem sabe eu precisar acreditar desta maneira por causa de suas crenças sectárias, ou por ser achado sábio. Então diz aqui que o seu adivinhar, desejo, crença ou sabedoria torna-se minha regra e não a palavra de Deus, não a Bíblia. É claro que eu posso ter conhecimento, não tem problema em relação a isso. O apóstolo Paulo ele falava várias línguas. Tá? Não há problema em relação a você buscar a fundamentação lá na origem, a sua aplicação. Não é isso que eu estou falando. Mas não deve ser isso a minha regra. Não é o adivinhar, o desejo, a crença, a sabedoria, mas a palavra de Deus. Não importa em qual língua vai estar a sua tradução, mas você precisa achar ali a complementação, a aplicação e não entrar em contradição. A Bíblia deve ser a sua própria expositora. Então isso é importante. E na regra 6, nós já começamos a entrar agora para um segundo ponto, ou segundo momento da nossa regra de interpretação, que é justamente onde usa
simbolismo, parábolas, figuras, no contexto profético, diz que Deus revelou as coisas vindouras por visões em figuras e parábolas. Tá? E diz que desta maneira as mesmas coisas são frequentemente reveladas vez após vez em diferentes visões ou em diferentes figuras e parábolas. E aqui diz que se você deseja, se eu desejo entendê-las, eu preciso combiná-las todas em uma só. Eu vou trazer aqui como referência, não vou ler os textos, temos também estudos sobre essas profecias, Daniel, e agora estamos fazendo Apocalipse, mas falar sobre Daniel 2, 7 e 8. Em Daniel 2, Nabucodonosor, ali estava no topo do mundo, governando Babilônia, ele, quem sabe, com perguntas com respeito ao próprio futuro, e Deus então dá a ele um sonho, no qual ele esquece, mas ele entendia que era algo grandioso, onde ele vê uma estátua enorme, com 4 tipos de metais diferentes, e ninguém traz interpretação para ele, até que Daniel revela para ele, é mostrado para Daniel em um sonho, que aquela estátua representava 4 potências mundiais que surgiriam a partir da própria Babilônia. A Babilônia, os Medos e Persas, Grécia, Roma em 2 fases, Roma Império e depois Roma cristã, ou chamada Roma papal. Só que Daniel 7, o próprio Daniel agora diz que tem sonhos, visões, e ele vê no mar, ventos batendo no mar grande, 4 animais diferentes subindo. E ali também no próprio Daniel, você pode ler isso aí, vai estar falando que esses 4 animais, eles representam também as 4 impérios que surgiriam a partir de Babilônia. Daniel 8 também acrescenta mais detalhes, falam nomes, porque em Daniel 2 não dá detalhes, fala ali de 4 reinos, um segundo, um terceiro e um quarto, mas não dá detalhe. Daniel 7 já fala nomes, cita Babilônia, cita Medos e Persa, e Daniel 8 dá mais detalhe também, a Grécia, só fica sem dar nome detalhadamente o 4º império do qual mencionei, que é Roma, em 2 fases, Roma Império e Roma cristã. Mas, no entanto, fala que ele seria diferente de todos os outros, que ele se tornaria em 10 partes. Então percebe que a própria Bíblia, ela está falando as coisas vindouras, por visões, por figuras e dando a interpretação. Então, se nesse ponto aqui não posso interpretar no óbvio sentido, como eu vou citar e vou trabalhar mais ainda na segunda parte, né, das regras de interpretação, de você ver animais, leão, um urso, um leopardo saindo do mar, então tem que ser aplicado não no sentido óbvio, mas sim no sentido figurado, ou quem sabe parábola ou profecia. E fechando essa primeira parte, a regra 7, visões sempre são mencionadas como visões. Eu não posso desvincular disso. E eu tenho até um texto de 2 Coríntios 12, versículo 1, onde o apóstolo diz que, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Onde o próprio apóstolo diz que conheço um homem, que no corpo, fora do corpo, se ele foi literalmente ou se foi em visão, ele diz que foi levado até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir-se. Tá? Então, essa é o fechamento da primeira parte, falando de que visões eu preciso entender como visões e achar então a chave certa, as aplicações no contexto próprio ali bíblico, histórico, para a aplicação e a compreensão, não entrando em contradição com as outras mensagens. Tá? Que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Essa é a primeira parte, nós tivemos que dividir em 2 momentos. Na sequência vamos trabalhar regras de interpretação, parte 2, fechando aqui, para não ficar muito extenso o estudo, e assim estarmos aprendendo da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas, rogamos a unção do teu Espírito em nossa vida, em nossas vidas, em nosso viver, e a cada dia venhamos glorificar e honrar teu santo nome. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.